Respire comigo por um instante, Aquário, porque o que está acontecendo ao seu redor hoje não é coincidência, e algo está prestes a tocar seu coração de uma maneira inesperada, algo que, quando chegar, irá desarmá-lo por dentro e lembrá-lo de que sim, toda essa jornada teve um propósito. Hoje, me conecto com a sua energia de um lugar muito profundo, com uma vibração suave, porém poderosa, como se o próprio universo estivesse sussurrando em seu ouvido para que você se prepare. Abra o peito e não resista a sentir, porque o que está por vir não é pequeno, não é superficial e não chega por acaso. Enquanto embaralho as cartas para você, sinto uma emoção reprimida, como lágrimas que foram contidas por muito tempo e que agora finalmente têm permissão para fluir, não de dor, mas de alívio, de confirmação, da mais pura alegria. Vejo claramente que você passou por um período de espera, de incerteza, até mesmo de cansaço emocional. Foi difícil quando ninguém estava olhando. Você se agarrou a processos que pareciam não levar a lugar nenhum e, ainda assim, continuou acreditando, mesmo que às vezes duvidasse da sua própria fé. As cartas se abrem e a primeira coisa que aparece é uma energia muito clara de desbloqueio. É como se algo que estava preso, paralisado ou em pausa finalmente começasse a se mover. Isso não é apenas externo, Aquário, é profundamente interno. Vejo uma libertação do medo de que as coisas não deem certo, uma cura da sensação de estar atrasado ou de não ter feito o suficiente. O tarô mostra que você carregava uma responsabilidade que não era inteiramente sua, e o universo decide intervir. Há notícias, uma mensagem, uma resposta ou uma confirmação que chega inesperadamente, e o mais importante é que chega justamente quando você começava a se desapegar da expectativa. Sinto uma energia muito forte de justiça divina, de equilíbrio sendo restaurado. Algo que você deu, algo que você ofereceu com honestidade, retorna a você multiplicado. Pode estar relacionado a dinheiro, uma oportunidade de emprego, um projeto pessoal que parecia estagnado ou até mesmo um reconhecimento que já deveria ter acontecido. Mas além da forma específica que assume, o que irá te comover não é apenas o fato em si, mas o que ele representa. A prova de que você não estava errado, de que sua intuição não falhou, de que sua alma conhecia o caminho mesmo quando a mente duvidava. Aquário, o tarot me mostra uma cena muito clara. Você recebendo notícias e permanecendo em silêncio por alguns segundos, como se seu corpo precisasse processar antes de reagir. E então, sim, a emoção surge, seus olhos se enchem de lágrimas, seu peito se expande e surge a sensação de finalmente entender por que você teve que se desapegar de certas pessoas, porque alguns planos não deram certo, porque o universo o impulsionou a mudar de direção. Tudo se encaixa. Nada foi um castigo. Tudo foi preparação. Espiritualmente, você está em um ponto de grande abertura. Seus guias estão muito próximos, apoiando você. Se você tem visto sinais repetidos, números que se repetem, músicas que aparecem em momentos-chave, sonhos intensos ou memórias do passado que retornam sem motivo aparente, não é coincidência. Tudo isso está alinhando você para que possa receber essa bênção com consciência e gratidão. A mensagem canalizada é clara. Não minimize o que chega. Não questione por medo. Permita-se receber sem culpa e sem pensar que não merece. No plano emocional, há uma cura profunda. Se você vem de uma decepção, um término de relacionamento, uma traição ou simplesmente da sensação de incompreensão, essa energia vem para restaurar sua confiança. Não necessariamente porque alguém retorna ou porque o passado é restaurado exatamente como era, mas porque você recupera seu centro, sua autoestima, sua capacidade de acreditar novamente. E a partir daí, tudo muda. O universo mostra que, quando você se alinha com a sua verdade, as respostas vêm por si só. Em relação a dinheiro e oportunidades materiais, uma porta que parecia fechada se abre. Pode ser um pagamento liberado, uma proposta que surge do nada, uma ajuda inesperada ou até mesmo uma ideia que vem com uma clareza impressionante. Não subestime uma conversa, uma mensagem, uma ligação ou um encontro casual, porque a semente de algo muito grande pode estar ali. Veja o crescimento, estabilidade e uma sensação de alívio financeiro que permite respirar mais facilmente e começar a planejar a partir de um lugar de segurança, não de mera sobrevivência. Mas a parte mais bonita desta leitura, Aquário, não é apenas o que acontece externamente, mas o que acontece internamente.
Há um despertar do amor próprio, uma reconciliação consigo mesmo. Você percebe que não estava quebrado, apenas em processo. Você não era fraco, estava aprendendo. Você não estava perdido, estava sendo redirecionado. E essa compreensão é o que te faz chorar lágrimas de alegria, porque é profundamente libertadora. O universo te pede algo muito simples, mas muito poderoso. Confie neste novo começo, mesmo que ainda não tenha todas as respostas. Dê o passo, diga sim, abra seus braços. Não tente controlar tudo ou entender tudo imediatamente. Há bênçãos que só se revelam quando as vivemos, não quando as analisamos. E sinta como essa certeza começa a se instalar em seu corpo, Aquário, porque agora a energia se torna ainda mais profunda, mais íntima, mais reveladora. Há algo que o tarot insiste em mostrar, e é a sensação de renascimento emocional. Não é uma mudança brusca, não é uma explosão externa. É algo que acontece primeiro em silêncio, como quando a alma finalmente relaxa depois de estar em guarda por muito tempo. Vejo claramente que você vem de um período em que exigiu muito de si mesmo, talvez mais do que reconhece, e em que aprendeu a não demonstrar sua vulnerabilidade para evitar se sentir exposto. O universo viu esse esforço, viu essas noites de dúvida, esses momentos em que você se perguntou se estava fazendo a coisa certa, e agora decide recompensá-lo com uma experiência que lhe devolve a fé. Essa notícia, esse movimento, essa virada que se aproxima não vem para desordenar sua vida. Vem para ordená-la a partir de um nível superior. É como se peças soltas começassem a se encaixar sem que você precisasse forçá-las. Pessoas que não entendiam sua visão antes agora começam a ouvi-lo. Situações que pareciam confusas se tornam claras, e você, Aquário, sente-se mais seguro de quem você é e para onde está indo. O tarot fala de uma grande maturidade espiritual, uma sabedoria que você adquiriu através da experiência e não da palavra. É por isso que o que chega agora não o encontra despreparado, encontra-o pronto. Há uma energia muito forte de reconciliação com o passado, não por nostalgia ou desejo de voltar atrás, mas por compreensão. Você entende por que certas coisas não deram certo, porque algumas pessoas se afastaram, porque alguns sonhos precisaram se transformar, e essa compreensão te liberta. Não há mais ressentimento, não há mais perguntas sem resposta, há aceitação e a paz. A partir desse lugar, o universo pode te dar algo novo, porque você não está mais preso ao antigo. No plano espiritual, seus guias insistem que você ouça sua intuição nos próximos dias. Aquela sensação instintiva que surge sem explicação, aquela percepção corporal que te diz sim ou não, aquela ideia que chega de repente e não vai embora, não a ignore. A direção ali, a orientação. Você está mais conectado do que pensa, e quanto mais você confiar nessa voz interior, mais fluido será tudo o que se ativar. Vejo até um aumento na sua sensibilidade energética, como se você percebesse os humores dos outros, os ambientes e as intenções com mais facilidade. Proteja-se, cuide da sua energia, cerque-se de espaços que te nutram e de pessoas que te respeitem. O tarot também fala de um desejo que você guardava bem no fundo, algo que não compartilhava por medo de criar expectativas demais. Esse desejo começa a tomar forma, não necessariamente exatamente como você imaginava, mas de uma maneira que te faz sentir realizado. Às vezes, o universo não nos dá o que pedimos, nos dá algo melhor para a nossa evolução. E é exatamente isso que está se manifestando agora. Há uma grande sensação de alívio, Aquário, como se o peso que você carregava nos ombros ficasse mais leve. E com esse alívio vem também uma nova motivação. Você sente vontade de querer novamente, acredita novamente, imagina novamente. Esse é um sinal de que sua energia vital está se reativando. Use esse impulso para plantar intenções claras, para escrever o que deseja, para falar com o universo a partir de um lugar de confiança e não de carência. Quero que você saiba que nem tudo será imediato ou perfeito, mas será coerente. O que começa agora tem raízes profundas e é por isso que pode ser sustentado ao longo do tempo. Não é uma alegria passageira, é uma nova base sobre a qual construir. E se o medo surgir a qualquer momento, lembre-se de tudo o que você já superou. Lembre-se da sua capacidade de adaptação, da sua inteligência emocional, da sua força silenciosa. Nada disso está perdido. Tudo isso está com você, e permita-me continuar a te acolher neste espaço, Aquário,
Porque a energia ainda tem muito a dizer e não quer ir embora rapidamente. Há camadas mais profundas que agora começam a se revelar, como se, após o alívio inicial, viesse uma compreensão ainda mais sutil, mais transformadora. O universo não está apenas te dando notícias ou um sinal concreto. Ele também está te ensinando a receber de um novo lugar, sem tensão, sem a necessidade de antecipar um golpe, sem esperar que algo dê errado. E isso, para você, é um grande aprendizado. Você viveu tanto tempo se preparando para resolver, para se manter firme, para se adaptar, que agora aprender a desfrutar sem medo se torna o verdadeiro desafio e também o maior presente. Sinto uma energia muito clara de alinhamento com o seu propósito. Não estou falando de algo grandioso ou abstrato. Estou falando daquela sensação interna que te diz: por aqui, sim, mesmo que o caminho não seja o mais percorrido. O tarot mostra que esta fase conecta você com pessoas que vibram em sintonia com a sua vibração, com conversas que te nutrem, com oportunidades que não te obrigam a trair a si mesmo para se encaixar. Você não precisa mais provar quem você é. Você não precisa mais convencer ninguém. Sua mera presença começa a abrir portas, porque quando uma pessoa está alinhada consigo mesma, o mundo responde de forma diferente. Algo muito importante é liberado agora: a culpa por escolher a si mesmo. Por muito tempo você sentiu que, se pensasse em si mesmo, se priorizasse o seu bem-estar, estaria sendo egoísta ou deixando os outros para trás. Essa ideia se dissolve. Você entende, não com a mente, mas com a alma, que quando você está bem, tudo ao seu redor se encaixa melhor. O universo confirma que cuidar de si mesmo não te distancia do amor, te aproxima de relacionamentos mais saudáveis, conexões mais honestas, experiências mais autênticas. Uma profunda cura da autoestima também se manifesta. Talvez você já tenha se perguntado por que as coisas boas pareciam demorar tanto para chegar ou por que, quando algo se aproximava, uma parte de você duvidava. Essa dúvida vem de antigas feridas, de momentos em que você deu muito e recebeu pouco, de promessas não cumpridas. Agora, essas lembranças se suavizam. Elas não desaparecem de repente, mas param de te dominar. Você começa a dizer para si mesmo, mesmo que em voz baixa: sim, isso também pode ser para mim. E essa frase, Aquário, é profundamente poderosa. Nos próximos dias, é muito provável que você tenha momentos de introspecção espontânea, instantes em que para pensar, não por preocupação, mas por clareza. Você percebe o quanto mudou, o que não tolera mais, o que deseja construir. Não lute contra esses momentos. Eles fazem parte do processo de integração. A alma precisa de tempo para se adaptar ao novo, para se desapegar do velho sem violência. Dê-se esse tempo. Não exija que você esteja eufórico o dia todo. A verdadeira alegria às vezes é calma, tranquila, estável. O universo também pede que você esteja muito consciente das suas palavras. O que você diz agora tem peso, intenção, magnetismo. Fale com amor, mesmo ao estabelecer limites. Fale com clareza, mesmo quando estiver com medo. Existem manifestações que se ativam simplesmente porque você ousa nomear o que deseja sem se desculpar. Sua voz tem poder não apenas externo, mas também interno. Escute a si mesmo. E à medida que essa energia continua a se expandir, quero lembrá-lo de algo essencial. Você não está atrasado para a sua vida. Você está chegando quando está pronto para acolher o que está por vir. Se isso tivesse chegado antes, talvez você não tivesse aproveitado da mesma forma. Talvez você não tivesse entendido, talvez não tivesse valorizado. Tudo tem uma ordem invisível, e agora essa ordem trabalha a seu favor. Mantenha esse sentimento de profunda calma, de confiança suave, de certeza sem rigidez. Você não precisa correr, você não precisa forçar nada. O que é para você sabe como te encontrar, e o que chega agora o faz porque você não é mais o mesmo de antes. Você cresceu, você se curou, você aprendeu a se ouvir, mesmo em meio ao ruído. Sinto uma expansão interna, como se seu campo energético se tornasse mais amplo e mais estável ao mesmo tempo. Isso atrai experiências diferentes, respostas diferentes dos outros, até mesmo oportunidades que não surgiam antes porque você não vibrava nessa frequência. Não é que o mundo tenha mudado repentinamente, é que você não reage mais da mesma forma. Onde antes você se justificava, agora você explica com calma.
Onde antes você permanecia em silêncio, agora você escolhe quando falar e quando se afastar sem culpa. Essa coerência interna é magnética. O tarô continua a mostrar uma proteção muito forte ao seu redor. Há decisões que você poderia ter tomado por precipitação ou medo que, sem que você percebesse, foram impedidas. Na época, você pode ter vivido isso como frustração, como um não injusto, mas agora começa a ver que esses freios o salvaram de caminhos que não o nutririam. O universo não apenas lhe dá, ele também o protege daquilo que não lhe pertence, mesmo quando você ainda não vê com clareza. Há uma mensagem muito clara sobre confiar em seus processos criativos e intelectuais. Sua mente sempre foi poderosa, visionária, diferente, mas agora ela se une ao coração. Não se trata mais apenas de ideias brilhantes, mas de ideias com alma. Projetos que antes eram apenas conceitos começam a ganhar vida, a se tornarem possíveis, alinhados com quem você é hoje. Se você tem algo guardado, algo que adiou por medo de não estar pronto, este é o momento de revisitá-lo sob uma nova perspectiva, não para exigir resultados imediatos, mas para se reconectar com a empolgação que o iniciou. Uma energia de cura ancestral também se manifesta, como se você estivesse rompendo padrões que não começaram com você. Silencios herdados, medos transmitidos, mandados and vice-versa. Sem perceber, você está fazendo algo muito corajoso, escolhendo de forma diferente. E essa escolha não só liberta você, como também liberta aqueles que vêm depois. É por isso que o processo às vezes parece intenso, porque não é apenas pessoal, mas transgeracional. Honre esse trabalho interno, mesmo que ninguém mais o veja. No plano emocional mais íntimo, abre-se para o prazer simples. Apreciar um momento sem que ele precise ser extraordinário. Rir sem analisar o porquê. Descansar sem sentir que deveria estar fazendo outra coisa. Essa paz cotidiana é um sinal muito claro de que você está integrando a cura. Nem tudo precisa doer para ser profundo. Nem tudo precisa ser difícil para ser valioso. O universo te convida a continuar cuidando do seu diálogo interno. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que você ama. Reconheça seu progresso, mesmo os pequenos passos. Não minimize o que você já conquistou só porque ainda há um caminho a percorrer. A vida não é um objetivo final. É um movimento constante, e agora você está em uma fase de expansão da consciência. Há uma sensação muito clara de reencontro consigo mesmo, como se você estivesse retornando a uma versão mais autêntica de si, uma versão que foi colocada em pausa por exigências externas, responsabilidades e expectativas alheias. Você recupera gostos, interesses e sonhos que havia deixado de lado, não por nostalgia, mas por maturidade. Você não quer mais as mesmas coisas de antes, mas reconhece a essência que sempre esteve lá. E essa reconciliação interna traz de volta uma alegria serena, uma motivação que não depende da aprovação de ninguém. O universo agora te mostra o valor do seu próprio ritmo. Você não se compara mais tanto aos outros, não corre mais para cumprir prazos que não são seus. Você compreende que cada processo tem seu próprio ritmo e o seu é único. Isso se reflete em decisões mais conscientes, em maior clareza para dizer não quando algo não lhe agrada e em uma calma abertura para dizer sim quando algo realmente lhe entusiasma. Essa coerência traz experiências mais alinhadas, pessoas mais autênticas e caminhos menos forçados. Há também um forte convite para confiar nos silêncios. Nem toda mensagem chega com palavras. Às vezes, a vida responde removendo o ruído, afastando as distrações, criando espaços vazios que, na verdade, estão repletos de significado. Se você sentir momentos de pausa, de introspecção, de menos movimento externo, não os interprete como estagnação. São incubadoras para algo novo. Nesses espaços, a energia se reorganiza, as intenções se esclarecem, a direção é redefinida. Na parte mais profunda desta leitura, surge um ensinamento fundamental. Você não precisa ter tudo resolvido para se sentir realizado. A realização começa quando você para de adiar a vida até que tudo esteja perfeito. Você começa a desfrutar do agora, com o que está presente, com quem você é, com o que você sabe e com o que ainda está aprendendo. Essa aceitação é uma forma muito elevada de espiritualidade, mesmo que nem sempre seja reconhecida como tal. Sua sensibilidade, Aquário, torna-se uma força ainda mais refinada. Não é mais apenas empatia, é discernimento.
Você sabe quando acompanhar e quando recuar. Sabe quando doar e quando preservar. Isso protege você de um desgaste desnecessário e permite que invista sua energia no que realmente importa. O universo te apoia nesse aprendizado, afastando situações confusas e aproximando conexões mais claras, diretas e saudáveis. E à medida que tudo isso se integra, um sentimento de gratidão começa a florescer naturalmente, sem ser forçado. Gratidão pelo que você viveu, mesmo pelas partes difíceis. Gratidão pelo que partiu, porque abriu espaço. Gratidão pelo que chega, porque agora você pode recebê-lo com maior consciência. Essa vibração é muito poderosa porque não pede, não exige, não se apega. Simplesmente confia. Esta fase não exige grandes gestos ou decisões drásticas. Pede presença, pede honestidade consigo mesmo. Pede que continue a ouvir essa voz interior que se tornou mais clara e firme. Não precisa de correr para o futuro. O futuro já se aproxima de si passo a passo, no ritmo certo. Permaneça nesta calma ativa, nesta serena abertura. Permita que o que está a assentar termine de assentar. Há dádivas que chegam lentamente porque precisam de o encontrar preparado para as acolher sem se perder. E você, Aquário, está a aproximar-se cada vez mais desse ponto de equilíbrio onde o desejo e a paz podem coexistir. Permaneça com esta energia que o envolve como uma luz suave que não ofusca, mas guia. Tudo o que está a viver tem significado, mesmo que ainda não veja o quadro completo. Confie no processo, confie na sua intuição, confie em si mesmo, porque quando a alma aprende a confiar, a vida responde com uma clareza que já não precisa de provas, apenas de presença. E agora, Aquário, deixe que tudo o que se moveu nesta leitura termine de se integrar numa única batida do coração, porque este é o momento em que a energia se eleva, se expande e se torna sagrada. Não há mais nada a fazer. Não há mais nada a provar. Não há nada a forçar. Este encerramento não é um fim. É uma coroação silenciosa de tudo o que você passou. O universo não te aplaude com alarde. Ele te honra com coerência. Ele te coloca exatamente onde você precisa estar para receber o que antes você só podia imaginar. Sinta como sua respiração se aprofunda, como seu corpo relaxa, como sua alma deixa de estar em estado de alerta. O que você sente agora é alinhamento. É a confirmação interna de que, mesmo nos momentos mais confusos, algo dentro de você nunca se perdeu. Aquela faísca, aquela intuição, aquela fé tênue, mas persistente, foi suficiente para te sustentar até aqui. E agora tudo começa a te responder com mais gentileza. Este é o ponto em que você não olha mais para trás com dor, mas com respeito, onde o passado deixa de ser uma ferida e se torna um professor, onde o futuro deixa de ser uma preocupação e se torna uma promessa aberta. Você está em um limiar energético muito poderoso, um em que você não precisa mais de permissão para ser quem você é, nem temer seguir em frente. O universo te reconhece porque você finalmente se reconhece. Permita que a alegria que surge não tenha justificativa lógica. Não a analise, não a meça, não a reprima. Se as lágrimas vierem, que sejam de libertação. Se um sorriso espontâneo surgir, que seja de gratidão. Se o silêncio vier, que seja de paz. Tudo é válido quando nasce da verdade interior. Você está aprendendo a viver sem se trair, e esse é um dos maiores atos de amor próprio que existem. De agora em diante, cada decisão que você tomar a partir desse lugar terá raízes firmes. Isso não significa que não haverá desafios. Significa que você não se perderá mais neles. Não significa que tudo será perfeito. Significa que você será íntegro. E quando uma pessoa é íntegra, a vida para de empurrar e começa a acompanhar. Quero que você se lembre desse estado, desse sentimento, dessa vibração. Retorne a ele quando duvidar, quando o ruído externo tentar confundi-lo, quando o medo quiser se passar por prudência. Você já sabe quem você é. Você já conhece o seu valor. Você já sabe que o que é para você não está atrasado, está sincronizado. Obrigada por se permitir chegar até aqui, por acolher essa energia, por se abrir para sentir sem defesas. Se esta mensagem ressoou no mais profundo do seu ser, se você sentiu que cada palavra ecoou dentro de você, convido você de coração a se inscrever no canal Los Secretos de Andrômeda, a curtir para que essa vibração continue se expandindo, a deixar um comentário para ancorar sua intenção no universo,
a ativar o sino para continuarmos caminhando juntos nas próximas leituras. Se sentir e estiver ao seu alcance, a apoiar o canal pelo Superchat, que é uma forma amorosa de sustentar este espaço de orientação, consciência e luz. Parta com calma, parta com confiança, parta com o coração aberto. O que vier não precisa de anúncio, será sentido. E quando chegar, você saberá, sem dúvida alguma, que toda essa jornada valeu a pena.